Fala galera, João Afonso do Pickcoin na área e tô aqui agora trazendo mais conteúdo para vocês sobre cripto, sobre Bitcoin, sobre o mercado cripto como um todo. A gente está vendo um rebuliço tremendo aí, né? Desde a eleição do Trump, que a gente está vendo um grande movimento ali em torno do Bitcoin, em torno de criptomoedas, muita especulação, né? Muita volatilidade, o preço sobe, o preço desce, muita manipulação, que eu acho que é um ponto fundamental que a gente precisa falar aqui. E eu tô trazendo para vocês algumas notícias aqui recentes, né, e uma perspectiva do que vai ocorrer amanhã, né, do que pode ocorrer, porque o que vai ocorrer ninguém sabe, né, de todo ninguém sabe. E trazendo para vocês também uma visão que vocês precisam ter para investir em criptoativos, principalmente Bitcoin, que é o verdadeiro criptoativo, né? Não desmerecendo os outros, mas perto do Bitcoin não se comparam, né? O porquê disso, né? Trazendo algumas notícias aqui e um pouco do cenário cripto desde a eleição. Beleza, desde a eleição do Donald Trump, qual eleição, né? Desde a eleição, desde que Donald Trump foi eleito, a gente viu que o preço do Bitcoin saltou ali dos 72 e pouco, né, 74 mil dólares para 100 mil dólares logo nas primeiras semanas, né? E de lá para cá tem oscilado ali, né, entre os 90 e poucos, 100 mil, e nas semanas, né, mais recentes teve uma queda, uma correção. Ponto, né? O que a gente tem visto aí é algo que eu tenho que trazer para vocês, que é muito importante a gente ter essa visão para poder entender o que é, né, de fato, os fundamentos ali do cripto como e a visão que não cair nessas grandes ciladas, né, que a manipulação de mercado às vezes nos leva a cair. Então, contextualizando, né? Trump foi eleito, teve todo esse reboliço antes da sua posse. Perto da sua posse, ele lançou a criptomoeda Trump, faltando 2 dias antes, se eu não me engano, que foi aquele famoso processo de pump and dump, ou seja, lançou aquilo ali, houve uma especulação muito alta, o token chegou a bater 70 e tantos dólares, muita gente entrou naquele FOMO, né, no Fear of Missing Out, ou seja, no medo de ficar de fora, e a maioria perdeu dinheiro, porque logo depois que chegou a um certo valor ali, quem tinha muito, né, a família, os amigos, né, ali do Donald Trump, começaram a vender os seus tokens em grande escala, né? O Barron Trump, o filho do Trump aí, chegou a botar não sei quantos milhões de dólares aí no bolso, né, mais especificamente. E a gente tem visto no mercado uma grande manipulação, uma manipulação terrível, né, que o preço ou o mercado cripto acabou e nada vai dar certo e o preço cai lá embaixo. Nessas horas as baleias vão lá e compram tudo e daí a pouco a gente vê igual o ocorrido que o Trump fez agora na semana passada, né, nesses últimos dias aí, no fim de semana passado, se eu não me engano, de postar que iria fazer uma reserva de XRP, Solana, Ethereum, né? Acho que Ethereum e Bitcoin foi a que ele falou por último, né? Inicialmente ele falou ali, até separei algumas notícias aqui, né, pra gente ver. Aqui, inicialmente ele havia falado, né, que iria fazer de ADA Cardano, né, XRP, Solana e Ethereum, né? Nem mencionou Bitcoin no primeiro tweet que ele fez, né? E só foi mencionar o Bitcoin depois, junto com o Ethereum, porque acho que algum assessor, alguém falou ali, pô, Trump, tá foda, né? Tá complicado, cara. Você vai mencionar só essas aí, meu irmão? Que sentido faz uma reserva estratégica construída em cima de ADA, XRP, Solana, Ethereum, né, criptos assim que a gente nem sabe se vão estar de pé daqui a algum tempo. Então, não tem a mesma resiliência, não se provaram como o Bitcoin, nunca vão ser o Bitcoin, porque somente o Bitcoin é descentralizado, né? Somente o Bitcoin foi criado ali de uma forma totalmente única, foi lançado de uma forma totalmente única e goza desses recursos que só ele tem. Por isso ele é o Bitcoin. Claro que a gente vai ter vídeos aqui para explicar mais especificamente a diferença, por que o Bitcoin é o Bitcoin e outras moedas não. Mas, basicamente falando, somente o Bitcoin foi criado e distribuído de forma totalmente descentralizada. Tem todo o fundamento por trás que as outras criptomoedas não. Elas possuem dono, elas podem ser desligadas, elas possuem centralização, né? Então nós vamos falar disso aqui um pouco. Pode ser que esse vídeo fique um pouco longo, mas acho importante falar para que as pessoas se conscientizem e não vão nesse medo de ficar de fora, não enxerguem Bitcoin, cripto somente no curto prazo, mas que possam tomar as suas decisões de forma mais acertada, sem aquela emoção, sem aquele medo e sem aquela ganância que na maioria das vezes leva ao fracasso ali, à perda de bastante dinheiro. E a grande maioria no mercado cripto perde dinheiro e sai
falando mal? Porque não sabe o que está fazendo, porque não sabe onde está investindo e às vezes não está investindo, está especulando. E especulação não é investimento. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas das notícias mais recentes que eu separei aqui para vocês. Primeiramente, começando aqui por essa notícia, World Liberty Financial, que é uma das empresas aí com a qual o Trump tem posse, né, uma das empresas dele, aumenta suas reservas de Ether, né, essa notícia aqui no Bit Notícias, obrigado aí pessoal pelo artigo. Ele aumentou as suas reservas em Ether e Bitcoin antes da cúpula na Casa Branca. Essa cúpula, que ocorrerá amanhã, dia 7 de março de 2025, vai falar, né, vai tratar do futuro das criptomoedas nos Estados Unidos, onde o Trump se propõe ali que os Estados Unidos sejam a capital das criptomoedas, né? Mas em que ponto isso é de fato algo interessante para o mundo cripto como um todo e em que ponto isso é somente um movimento especulativo, né, pessoal? Acho que esse é o ponto. Porque assim, ontem eu até assisti no vídeo do Fernando Urich, grande economista, né? Eu até recomendo o canal dele para vocês, Fernando Urich. Ele fala de um ponto muito sensato, né? Que sentido faz para o governo americano criar uma reserva estratégica pautada em criptoativos que não tem, por exemplo, descentralização, solidez nenhuma no mercado, né? Em que ponto assim a gente pode falar que XRP, que é a moeda, né, a criptomoeda da Ripple, ou Solana, né, da rede Solana, ou Ethereum mesmo, que também já é uma cripto mais consolidada, que já tem aí uma blockchain enorme, né, que representa aí, tirando o Bitcoin, representa a maior parte ali do market cap, né? Em que ponto faz sentido para os Estados Unidos criar uma reserva de criptoativos com esses ativos? A gente já presenciou, antes da eleição, Donald Trump indo lá, lançando a sua criptomoeda, pampando o preço dela lá em cima e depois puxando o tapete, fazendo o famoso rug pull. Vimos também o mesmo ocorrendo com a criptomoeda Melania, da esposa dele. Daí a pouco começou a virar, né, baixaria. Até Ronaldinho Gaúcho, maior respeito ao bruxo, sou fã, né? Mas lançou aí nos últimos dias uma criptomoeda que o pessoal já está reclamando aí, inclusive está nas notícias aqui, pessoal. Vamos lá, que aqui a gente fala e mostra, né? Lançou e já deu um tombo aí em todo mundo. Cadê a moedinha do bruxo? Cadê a moedinha do bruxo? Tava nas últimas notícias aqui que eu vi recentemente. Aqui a moedinha do bruxo. Memecoin de 90% de prejuízo para a maioria, pessoal. Esses movimentos especulativos são isso. Quem que acha que vai comprar a moedinha do Ronaldinho Gaúcho e vai ficar rico? A do Trump, a da Melania. Uma parte fica? Fica, principalmente os amigos deles. Esses ficam ricos com certeza, ficam mais ricos do que já são. Mas a maioria, pessoal, é isso aqui, é 90% de tombo. E muita gente bota dinheiro que não pode contar nisso aqui. Então, é esse o ponto que eu quero trazer para vocês. Faz sentido? Analisem. De fato, a Casa Branca investir, pegar o dinheiro do contribuinte americano e investir nesses ativos totalmente voláteis, sem utilização real. Não estou falando do Bitcoin, né? Até mesmo o Ethereum, Solana, hoje tem utilização real, sim, muita gente usa. Eu não sou holder de Ethereum, não sou holder de Solana, ganhei dinheiro com ele sim, fiz lucro porque já estava rodando, segurando ali, né, um tempinho antes desse pump enorme, mas logo que esses ativos valorizaram pra caramba, já vendi, já fiz meu lucro, comprei meu Bitcoin nas baixas, segurei o restante em dólar e é isso. E eu consumo esses tokens na medida em que eu uso essas redes. Mas eu não fico segurando isso aqui eternamente. Você acha que o governo americano vai? Então assim, aqui a empresa do Trump comprou uma reserva de Ether, de Bitcoin, né? Bitcoin eu acho que ainda faz sentido sim o governo americano ter, né? Acho que é um criptoativo que não tem outro concorrente. Então acho que ele faz sentido, mas XRP, ADA, Solana, Ethereum até não faz sentido para o governo americano ter. E a própria empresa, né? Uma das empresas do presidente vai lá e infla ali de tanta cripto que compra. E depois, no dia seguinte, né, se a gente der uma analisada, amanhã já vai ter ali esse summit, né, na Casa Branca, onde provavelmente vai ser debatido ali muitos pontos relacionados a esses criptoativos. Não sabemos o que de fato vai ser concretizado e não sabemos o que vai ficar só na palavra, né? Mas o ponto que a gente tem que ter em mente é o seguinte, daí a pouco, o ponto que a gente tem que ter em mente é o seguinte, pessoal. Não se confia em político. A própria proposta do Bitcoin
né, era de fato que a gente tivesse um modelo de negociação peer-to-peer, ponto a ponto, pessoa por pessoa, livre, né, das moedas fiduciárias, né, dos estados-nação, livre dos governos, né, livre de toda essa burocracia, que fosse um modelo do povo, uma moeda, um ativo que permitisse às pessoas negociar de forma totalmente transparente e direta, sem intermediários. Então, nesse sentido, faz sentido sim, né, que o governo americano tenha essa reserva. Porém, o restante, pessoal, é mera especulação. Tivemos também o caso do Milei na Argentina, que foi mais feio ainda do que o Trump, né? Porque o Trump lançou a sua criptomoeda ali, fez o seu lucro, mas ele não prometeu nada. Era uma meme coin, era um meme, né? Em forma de token. Já no caso do Milei, ele fez o tweet prometendo que seria um recurso financeiro fortíssimo na Argentina, que ia fortalecer a economia argentina, e depois só puxou o tapete e deixou todo mundo no prejuízo. Então, assim, abra o olho, pessoal. Abre o olho, pensem o seguinte: o Bitcoin, estudem Bitcoin, conheçam o Bitcoin, conheçam o mundo cripto, é para isso que vocês têm o Picoin aqui, o nosso canal, conheçam, e tem muito conteúdo bom aí no YouTube, em todo lugar, né? Mas abram o olho, não cai nessa de especulação, né? Agora, amanhã vamos ter, né, o Summit, o Crypto Summit, né, o encontro lá na Casa Branca, para definir como vai ser o futuro dos criptoativos. E com certeza muita coisa vai ser debatida, com certeza algumas decisões serão tomadas, mas quem vai fazer dinheiro com isso mesmo, né? Agora já está tudo mais inflado, né? Não é o melhor momento de se comprar, de entrar, meter todo o seu dinheiro, de se alavancar, de fazer dívida e comprar. Vai com calma, aprenda a fazer de Bitcoin, aprenda a DCA, Dollar Cost Average, ou seja, você fazer o preço médio em dólar, comprando sempre. Não bota todas as fichas de uma vez. E outra coisa, quando está todo mundo falando daquilo, quando está aquilo no máximo das pesquisas, quando está na boca de todo mundo, é porque já está caro demais. E eu não estou falando para você não comprar Bitcoin. Para mim, todo dia é dia de comprar Bitcoin, mais de pouquinho em pouquinho, fazendo o seu preço médio e pensando sempre no longo prazo, pensando que esse é um ativo forte, esse é um ativo que tem o potencial, não existe garantia de nada, mas ele tem uma fundamentação muito forte, ele tem recursos que nenhum outro ativo tem. Por isso é considerado ouro digital. E aí, né, logo que a gente fez esse questionamento aí sobre faz sentido o governo Trump, né, os Estados Unidos fazerem uma reserva com tantos criptoativos não consolidados ou duvidosos, né, digamos. E aí logo a gente tem algumas mudanças de posicionamento, que aí o governo Trump considera a reserva estratégica baseada exclusivamente em Bitcoin. Se inicialmente a reserva estratégica era baseada, né, em Ethereum, Solana, Cardano e XRP, né? Agora a gente já tem o governo Trump já pensando numa possibilidade de somente uma reserva de Bitcoin, que eu pessoalmente creio que vai ser isso que vai acontecer de fato. Não creio que vai ser feita uma reserva ali com o dinheiro do contribuinte americano nesses criptoativos voláteis. Só acho que os políticos vão mais uma vez demonstrar a sua má fé, né, e fazer lucro como eles podem. No fim das contas, vão fazer somente o que convém ao país deles, né? E assim, antes de mais nada, né? Mas no papel, creio que o Trump e o governo dele vai no máximo investir somente em Bitcoin, mas não se apoie no que o governo vai fazer ou deixar de fazer para tomar as suas decisões quanto a Bitcoin, quanto a criptomoeda. Estude, conheça, entenda os fundamentos desse ativo, entenda os fundamentos do mundo cripto, porque também não é que só dá para ganhar dinheiro com Bitcoin, né? Pelo contrário. Dá para se utilizar de outros recursos, de usar o mercado DeFi, de fazer renda extra ali, renda passiva. Mas eu creio que no longo prazo aí quem para de pé é somente o Bitcoin. Então por isso que é importante a gente estudar os fundamentos e não cair em latada de político. Sai dessa, pessoal. Não vai com sede ao pote, não vai pensando que agora que o mercado americano, que o governo americano está tomando a decisão de investir em criptoativo, eu vou lá e vou enfiar todo o dinheiro que eu tenho em criptoativo porque do dia para a noite vai estourar. Quando está todo mundo fazendo isso é porque quem já comprou já está lucrando. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, dessa mensagem. O mais importante em todo investimento é saber no que se está investindo. E não pensem que governos, que estados-nação são amantes do Bitcoin, né? Como diz o próprio Fernando Urich, que eu mencionei agora há pouco, num vídeo que eu assisti ontem, inclusive, o Bitcoin cresceu e se solidificou e desenvolveu independente dos estados e dos governos, e não por causa deles.
Então, assim, apesar dos estados, apesar dos governos que não têm interesse nenhum em que o Bitcoin, né, continue existindo, eles aceitaram e eles entenderam que é um mal necessário, que se eles não forem lá e fizerem as suas reservas, outro governo vai fazer, outro governo vai se fortificar a partir disso, e aí entra essa guerra aí entre Rússia, Bitcoin, Rússia, Estados Unidos, China, quem compra mais Bitcoin primeiro, as empresas comprando Bitcoin loucamente, mas o que importa do Bitcoin não é quem está comprando mais, são seus fundamentos. E é claro que isso, em certa medida, é bom, porque vai trazer mais uso, vai trazer, né, mais pessoas adotando e vai contribuir aí para o que eu creio que vai acontecer, né, no longo prazo, mas não há certeza de nada, mas eu creio na hiperbitcoinização do mundo, que é quando o mundo tiver uma adoção tão grande de Bitcoin que as coisas sejam de fato, né, negociadas em Bitcoin ou mais especificamente em satoshis, que são unidades mínimas do Bitcoin. E estou preparando um vídeo aqui para vocês para explicar como que funciona blockchain, como que funciona Bitcoin. Deixa o seu like e se inscreva aí no canal para ficar por dentro das notícias. Já manda aquele like, se inscreve no canal para ficar por dentro das notícias. Em breve esse vídeo está saindo. Espero que vocês tenham